Olá, eu me chamo Jéssica e meu trabalho está intitulado como Valorização da farinha desengordurada de semente de crambe por meio de um processamento verde para obtenção de fitoquímicos. Esse trabalho teve como objetivo geral avaliar o aproveitamento integral da matriz em questão após o seu desengorduramento em um processo envolvendo hidrólise subcrítica. E para apresentar esses dados, eu vou contextualizar o tema, apresentar a metodologia que a gente adotou para a condução dos experimentos, os resultados obtidos, bem como a conclusão. O conceito de biorefinaria ele tem se disseminado para diversos segmentos da indústria, devido à alta produção de biomassa vegetal desses setores, que tem se demonstrado prática sustentável, uma vez que converte matéria-prima específica em produtos com valor agregado. O crumb ele é uma oleaginosa não comestível, versátil para diversas aplicações, e o processamento para obtenção de óleo é amplamente difundido. Como resíduo desse processamento, a gente tem um farelo desengordurado, que é uma fonte de biomassa lignocelulósica ainda pouco explorada. Essa farinha desengordurada é uma fonte valiosa de moléculas ativas, só que a sua estrutura ela é complexa, então requer a sua quebra, que é possível por meio da hidrólise subcrítica, tendo como produtos obtidos um hidrolisado e uma biomassa residual. Bom, mas como é que acontece esse processo? Como que de fato a gente obtém compostos de valor agregado a partir de inicialmente? Se a gente olhar bem de perto, é uma série de reações e processos que acontecem e possibilitam a quebra da biomassa lignocelulósica, proporcionando a obtenção de produtos menores e interessantes. É nessas estruturas que o processo de hidrólise vai acontecer, possibilitando a obtenção de açúcares fermentescíveis que vão precisar de conversão química ou biológica em produtos químicos de plataforma, visto que esses produtos eles são amplamente utilizados e importantes para indústrias como de biocombustíveis, de polímeros, nutracêuticas e até agroquímicos. Dentre os diversos processos que são possíveis para dissociar açúcares da biomassa lignocelulósica, a gente tem a hidrólise subcrítica, na qual propriedades físico-químicas da água são modificadas pela ação simultânea de temperatura e pressão. A água ela vai permanecer líquida, mas ela sofre alterações nas suas propriedades termofísicas e por conta disso aumentam sua. Inicialmente, em termos experimentais, nós desengorduramos a semente de crumb, obtendo então a farinha desengordurada de semente de crumb, que foi a matéria-prima utilizada na. Depois a gente realizou a hidrólise subcrítica no aparato representado aqui nesse slide, em escala laboratorial, onde a gente avaliou pressão e temperatura em relação às respostas açúcares redutores, açúcares fermentescíveis e produtos químicos de plataforma. A biomassa residual e dois ensaios foram selecionados para ser caracterizados, assim como o farelo desengordurado, que foi a matéria-prima inicial, né? Essas caracterizações foram em termos de compostos fenólicos totais e atividade. Como resultados, a gente tem aqui na tabela 1 a combinação das variáveis avaliadas e as respostas obtidas em relação à caracterização. É possível observar um efeito sinérgico entre interação de temperatura e pressão para obtenção dos açúcares, seja redutores quanto fermentescíveis. Só que, por outro lado, os mesmos testes promoveram um aumento dos produtos químicos de plataforma, o que confirma a influência estatística positiva nessa resposta. Quando a gente analisa o efeito da pressão isoladamente, a gente verifica um aumento sutil dos açúcares fermentescíveis. Embora a pressão ela tenha um efeito menor na hidrólise, ela é um parâmetro essencial para que a água fique no seu estado subcrítico e não sofra. A tabela 2 apresenta a composição tanto da farinha desengordurada quanto da biomassa residual dos ensaios que foram selecionados para caracterização. A gente pode observar que a amostra resultante do ensaio 4 apresentou os maiores teores para compostos fitoquímicos, enquanto a amostra 2 sugere que os constituintes dela foram praticamente todos solubilizados. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a biomassa residual ela pode ser utilizada como bioherbicida, já que ela tem fenólicos e tem antioxidantes, mas ela não tem muitos desses compostos. Então, ela pode ser utilizada também como um carvão vegetal para a produção, por exemplo, de. Finalizamos, portanto, com a biorefinaria consolidada na matriz em questão, utilizando uma técnica relativamente nova, já que a tecnologia utilizada nesse estudo proporciona eficiência ao processo e qualidade a cada bioproduto obtido, minimizando tanto a demanda de produtos químicos quanto a geração mínima de resíduos.